beleza. A gente está fazendo a nossa leitiva de podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia, tudo que tem acontecido com vocês em relação à saúde, trabalho, vida pessoal. Se vocês se sentirem, se alguma pergunta for invasiva, vocês podem falar que a gente reformula, a gente faz outra pergunta, tá bom? Tranquilo. A gente quer agradecer desde agora por vocês estarem cedendo o tempo de vocês para isso, porque eu sei que vocês são pessoas muito ocupadas. Para começar, uma pergunta assim, só pra gente ter uma base, como que é a interação de vocês com os alunos? Vocês acham boa? Bom, eu comecei agora aqui na escola, né? Então não posso falar muito, mas do pouco, da cerca de um mês e alguma coisinha que eu tô na escola, eu tenho considerado boa a relação. Tenho adorado trabalhar aqui, os alunos eu acho que são muito gente boa. A gente tem procurado se dar muito bem, sim. Então ainda falta uma boa caminhada aí pela frente, né? Mas do pouquinho que eu tô conhecendo um ou outro assim, eu tenho considerado uma boa relação. Da minha parte, eu peguei os 6º anos, né? Então o pessoal tá entrando na escola. Então a gente tá se conhecendo ali, né? E com eles eu tive só surpresa boa, né? Porque o pessoal, eles são legais, são companheiros, tipo, perguntam, tipo, você não tá bem hoje, professor? Tá, não sei o que, tá desanimado. Então eles percebem, sabe? Mas a relação que eu tenho com eles é muito boa, muito boa, e que tomara que continue, né? E não só dos 6º anos, com todo o pessoal dos alunos da escola, algum ou outro, às vezes a gente, né, que não dá para ter sempre uma boa relação com todo mundo, né? Sempre acontecem algumas divergências, mas a gente conversa, tenta se entender, e no geral tá sendo boa, né? Sendo muito boa. Você deu aula pra gente meter a mão, pra gente chamar os capritinhos. Tadinho de... Mas tudo a gente a gente aprende a ter paciência, né? Ensina paciência. Vocês precisam de conhecimento. Porque é aí que vai transformar vocês, né, meu? Todo mundo. Na pandemia, assim, como foi a quarentena de vocês? Aconteceram coisas boas, ruins? Aprenderam coisas novas? Na pandemia a gente teve que se reinventar, acredito que todos. Eu não considero isso uma coisa normal, mas são consequências de vários processos sociais e, enfim, ambientais que a gente vem desconsiderando. E é claro que a história da humanidade sempre teve essas questões, né, de pandemia, mas com um descaso público, com uma falta de consideração humana na gestão das coisas públicas, como a gente viu que está acontecendo principalmente no nosso país. A gente considera que muitas vidas foram perdidas que não precisariam ser perdidas, né? Haveriam ações políticas da ordem médica, da ordem da saúde, da ordem da gestão de recursos que poderiam ser tomadas para administrar e a gente ter um impacto menor do que teve. Então, como todo brasileiro, como 100% das pessoas aqui, eu tive também pessoas próximas que infelizmente faleceram. Nenhuma da minha família, do meu núcleo familiar, mas eu tive ex-aluna que faleceu de Covid. E eu fiquei desde o começo da pandemia em casa, tomei todas as medidas que eu consegui tomar de segurança. Então aquele período, aqueles meses, 6 primeiros meses, eu praticamente não saí de casa, e isso me afetou muito, né? Me afetou psicologicamente, porque nós somos seres sociais, nós precisamos da relação com o outro, né? E por mais que a gente tenha ali se falado ali virtualmente, mas a aproximação, o contato ali, isso faz a gente ficar um pouco... mexeu com o psicológico, sim. E eu acredito que até agora eu estou tentando voltar a essa suposta normalidade. Foi bem complicado mesmo. Lá no começo, pela falta de informação,
ou muita informação, fake news, informações que difícil você filtrar, que foi muita coisa. Então até a gente entender a pandemia, porque a gente também nunca tinha passado por isso. Então, gerou angústia na gente, gerou angústia, porque é como o Almir está falando, a gente precisa socializar. Nós temos que ter os nossos momentos, né, de isolamento, mas não tanto quanto a gente teve, entendeu? Porque a gente busca isolamento para fazer as nossas reflexões e depois, né, voltar a socializar de novo. E muito tempo isolado afeta o mental, afetou bastante o mental de todo mundo, né? O meu afetou, dos colegas que a gente conversava nas reuniões online, né? A diretora Regina sempre também questionava se a gente estava bem, se a gente, né, estava legal, como é que a gente está. Então a gente percebeu vários professores, teve professores que pegaram Covid e ficou todo mundo abalado. As incertezas, como que a gente vai voltar, quando a gente vai voltar, se vai ter vacina. Então, tudo isso gera angústia na gente e a gente deixa todo mundo mal. Uns mais, outros menos, mas acredito que todo mundo, né, foi afetado por esse isolamento aí. E, por incrível que pareça, nos momentos das reuniões com os professores online, parece que a gente, né, dá uma esquecida nisso aí, conversava, tal, se encontrava, e aí a gente buscava um ânimo, né, dava um ânimo para a gente continuar nessa batalha que foi essa pandemia aí, que não acabou ainda, na verdade, né, e tomar as precauções, como o professor Almir falou. Eu também perdi amigos, cara. É difícil, bem difícil isso aí. Não perdi familiar, mas eu perdi a amiga e o pai dela, sabe? Os dois, Então, você vê quando o negócio tá perto, você fica mais angustiado ainda. Por exemplo, eu ainda que estou morando com os meus pais, o medo de pegar isso e levar para eles, você entendeu? Então, tudo isso deixou a gente muito preocupado. A questão da vacina sair logo, né? Se vai dar certo, né? Se essa vacina vai ser eficaz. Essas dúvidas tudo geram uma incerteza e uma angústia gigante. E o que nós fizemos? Procuramos trabalhar o mental, né? Porque se você não tiver uma força mental para você passar por um período desse aí, então eu acredito que muita gente foi buscar essa força mental aí para atravessar esse momento bem terrível da humanidade, né? Em relação à vacinação, assim, vocês estão muito ansiosos para ter a terceira dose, o reforço de vocês? Bom, eu espero que não precise tomar, né? Que só o pessoal com uma idade mais avançada precise tomar aí essa dose, essa terceira dose. Acredito que nós que somos mais jovens, né, adultos, eu acredito que seja eficaz essas duas doses, pelos estudos que estão fazendo aí, mas vamos precisar tomar, acredito ano que vem já estão organizando, parece a campanha já para todo mundo tomar de novo. Vai ser acho que a vacinação do Covid vai ser como se fosse uma vacinação de gripe, né? Isso. E querendo ou não, é um vírus que ataca o pulmão, então é complicado. E vai mudando. E como um vírus da gripe, ele vai sofrendo a mutação. E aquela vacina que você tomou pode não ser mais eficaz para aquela nova variante do vírus. É como a gente estava conversando com... Que professor que a gente estava falando? Que ele falou sobre o Thiago. A gente estava conversando com o Thiago, coordenador. E é como ele falou, que a gente teve casos de Covid antes. E se tivessem investido antes, lá em 2003, a gente já teria uma vacina e a gente não estaria passando por isso. Pois é. Mas aí é aquela tal história, né? O pessoal só vai na hora que o bicho pega. já não é mais uma prevenção, né? Já é
uma atitude de desespero mesmo, né? Sim, é porque, né, 500 mil mortes, cada dia morrendo mais pessoas, então, tipo, eles foram porque apertou mesmo. Pois é, igual o Almir falou, se o pessoal, né, tivesse consideração, levasse isso mais a sério, né, antes, eu acho que bem mais vidas poderiam ter sido salvas, com certeza, com certeza, com certeza. Em relação à vida de vocês, assim, trabalho, vida pessoal, vocês aprenderam alguma coisa nova durante a pandemia? Com certeza vocês tiveram uma carga excessiva de trabalho. Bom, eu tive que melhorar minhas habilidades dessa era digital. Eu fui obrigado a construir todo um esquema de gambiarra em cima de gambiarra em casa para conseguir ter uma situação ali o mínimo aceitável tecnologicamente para poder gravar uma aula. Então o meu computador fica no meio da sala, né, e quando você abre a câmera pega as duas portas dos quartos e dependendo de como dá para ver até a pessoa deitada na cama. Eu não tenho um quarto que eu posso fechar a porta para fazer uma gravação, para fazer um estudo. E eu tive que gravar algumas aulas, alguns vídeos, e tive que entrar também em algumas reuniões online que eu precisei abrir a câmera. E eu tive que mexer com tudo isso, aprendi a mexer com OBS, aprendi a configurar a câmera, mexer com outras plataformas que eu nunca tinha mexido antes. Mas fora isso, não. Mais essa questão mesmo tecnológica que eu tive que aprofundar. Sim. Pois é, eu também aprendi muita coisa, né? Porque é aquela tal história, né? A necessidade faz você aprender. Então, igual o me estava falando, essas plataformas de reunião, a gente tinha reunião no Meet, depois reunião no Teams. Então, com um grupo era no Meet, outro grupo era no Teams. Fiz videoaulas, mas tipo no Meet, com alguns alunos que entravam. Pedia para o pessoal ligar a câmera, o pessoal não ligava a câmera, né? E eu tenho que ligar a câmera, né? Eu tenho que... Mas, como o Almir falou, lá o computador ficava no quarto. Só que por um período o vizinho inventou de abrir um lava-rápido na garagem dele, então você imagina. Né? Eu tinha que abaixar vidro, virava uma sauna meu pai. Mas eu tinha compromisso com o pessoal. E aí a gente ia lá, perguntava, estão ouvindo barulho aí? Não, tá tranquilo, professor. E vamos se adaptando, vamos buscando. O que eu usava? O que eu usava no começo? Eu usava o paintbrush de desenho para fazer os cálculos pro pessoal para transmitir pro pessoal que estava em casa. Que mais? Bastante coisa, hein, Almir? Nossa, a gente nem lembra mais tanta coisa. Eu tive que comprar uma mesa digitalizadora. Então. Tive que comprar uma câmera, comprei uma baratinha, não funcionou, tive que comprar uma mais carinha. Né? O microfone, que até então para mim estava ótimo. Aí você gravava, quando você ia ouvir, a voz estava estourada. Aí eu fui lá, tive que comprar um microfone. Então, assim, e esse rolê aí que o Diego tá falando, né? Você entra no Meet, aí você vai lá, você configura o Meet, tá funcionando. Depois a outra reunião é no Teams, daí no Teams a câmera não tá funcionando. Funciona no Meet, mas não funciona no Teams. Cara. Aí no outro é o microfone que você tem que configurar lá no sistema do Windows que tá
no padrão, sabe? E você vai Cara, por exemplo, no ano passado a gente tinha as reuniões com a diretoria de ensino, né? Que a Patrícia fazia, que é a PCNP de matemática. E cada coordenador de escola tinha que contribuir com uma parte da explicação, né? E a professora Suzana estava de coordenadora, então ela não entendia a parte de matemática. Aí eu fui e explicava, pegava uma parte da explicação e explicava para todos os professores de matemática que estavam na reunião. Então, você imagina, eu não conhecia todos. Agora, você imagina você apresentar uma coisa para os professores de matemática e aquele medo de você falar alguma coisinha errada e prejudicar a apresentação de todo mundo. Então, e aí só que tanto na faculdade. então, e aí você imagina, e aí você fica pensando, pô, será que o cara vai fazer barulho? Será que o vizinho vai fazer barulho? Será que minha câmera vai pegar? Será que eu vou conseguir abrir o arquivo? Aí você deixa tudo aberto, né? Será que o slide funciona? Não, mas é assim, você vai deixando um monte de aba aberta. Aí o computador começa a travar. Não, pera um pouquinho, não tá abrindo aqui. E o pessoal... Por mais que a gente tenha ficado 2 difícil. anos nessa, foi tudo bem, digamos assim, uma coisa atrás da outra. Foi né? intenso. Foi difícil. Foi intenso. O cotidiano mudou, né? A gente foi de um extremo a outro e aí agora a gente tá indo para outro extremo. Então. Tipo, a gente foi tirado da nossa realidade e da nossa nova realidade muito, muito rápido. A gente não teve tempo de se preparar. Pois confuso. Foi uma bordoada inesperada mesmo. Que nem um coice, né? Foi. Você chegou ali, caiu, aí quando você foi levantado, levou outro coice e agora a gente tá voltando. É o que o pessoal falou, né? É o novo normal. Normal. Mesmo que tivesse tudo normal, um dia após o outro já um dia não é mais normal. Um dia depois. E um dia normal, se você for parar para pensar. Vocês acham que o tempo de adaptação vai ser maior agora? Passa Quando a gente voltar 100%. tudo? Isso, vocês acham que tipo, o tempo de adaptação que levou ano passado vai ser maior no decorrer do ano que vem? Porque a gente já tá no final desse ano, né? De adaptação se fala de Voltar tudo ao Sim, normal. voltar tudo ao normal, aula, minha posição é o seguinte, para mim as aulas com todo mundo deveria retornar só ano que vem, né? Pessoal, os alunos estão tomando vacina, né? Então completa a vacinação dos alunos, as 2 doses. Por que correr risco até o final agora, até Teve dezembro? aluno que nem tomou ainda. A gente conversou com uns alunos do 8º e 7º. E quando a gente perguntou sobre a vacinação deles, estava tudo em dia, tudo ok. Tipo, muitos disseram que não tomou. Tipo assim, tem gente que falou assim, eu tomei uma dose só. Assim, precisam ter lacunas preenchidas pra gente voltar. Sim, mesmo porque para evitar, para diminuir a possibilidade de criar variantes, né? Sim. Então todo mundo vacinado, a chance, não que o vírus não vai variar, ele vai variar, mas numa forma mais não grave, né? Não num risco grande. Pra gente ter pelo menos um controle, a gente saber que se alguém pegar, o tratamento vai estar mais acessível e essa pessoa não vai correr nenhum risco. Então é complicado. A chance de entrar na situação grave da doença é muito baixa. Mas eu acho que deveria todo mundo tomar vacina, beleza, mesmo porque em um mês a gente não vai recuperar tudo que a gente perdeu de conteúdo. Não vai. Toda a defasagem que a gente teve. Nós vamos ter bastante trabalho. É isso que a gente tem que botar na cabeça dos alunos. Se o trabalho era um X, agora com certeza vai ser 3x, 3 vezes, vai ser triplicado o trabalho. Porque nós vamos ter que seguir muito assim,
Conteúdo do ano, conteúdo de revisão. Conteúdo do ano, conteúdo de revisão. Em um mês a gente não vai conseguir nem metade, então, porque tipo, se a gente tem que ir intercalando, toda hora a gente tem que voltar para relembrar alguma coisa. Pois é. E aí pode gerar muita bagunça na cabeça. Sim. Então tem que ser muito bem organizado, muito bem dividido, né? Vocês entenderem que isso aqui é conteúdo da defasagem, isso aqui é conteúdo atual do ano. Assim, vamos por partes aí, né? Isso. Concordando exatamente com o que o professor Diego está falando. Mas vocês falam em adaptação, né? Eu acho que a questão aqui não é a adaptação, mas é mais uma questão de assimilação. Porque, veja, eu acredito que algumas coisas que são novas, elas vão fazer parte do cotidiano a partir de agora. Então eu não acredito que o uso da máscara em lugares fechados vai cair em desuso logo. Acho que isso, por uma questão de decisão pessoal, as pessoas vão continuar usando por muito tempo, mesmo que não seja obrigatório. Mas eu, por exemplo, né, eu não vou me sentir bem num elevador fechado com 12 pessoas sem o uso de uma máscara. Porque, tipo, eu não sei, mas tá batendo burburinho que eles iam aprovar a lei que você podia ficar sem máscara em espaços abertos. Sim. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo, mesmo ter espaço aberto. Se eu estiver dentro de casa, ok, beleza, mas se eu sair na rua, eu sempre vou estar com a máscara. Outra coisa que eu acho assim que também não vai sair do cotidiano é o álcool em gel. Sim. Nos espaços, nos restaurantes. Acho que sempre deveria ter tido, né? Sempre deveria ter enraizado isso. Então são coisas que vieram agora com a pandemia e não vão nos deixar assim tão fácil, né? E agora, a questão da educação, vamos lá. A gente precisa aqui fazer uma fala mais centrada na realidade. A educação pública, no geral, ela sempre foi defasada. Não é a pandemia que fragilizou a educação do jovem na escola pública. A escola pública ela já tem um processo de sucateamento. A pandemia ela só potencializou e evidenciou isso, né? Então, assim, como o professor Diego falou, eu acredito que a gente tem que priorizar o bem-estar e a saúde e a segurança. Não deveria ser voltado do jeito que está voltando, porque conteúdo a gente corre atrás, a gente faz aquilo que a gente sempre fez, que são os diagnósticos, que são os nivelamentos, que isso tudo sempre existiu, desde que eu sou professor, sempre teve, né? E agora vem esse discurso comprando, mas o adolescente está sendo prejudicado, o jovem está sendo prejudicado. É verdade, mas o jovem da educação pública já está sendo prejudicado faz tempo, né? Então a gente precisa ser sincero nessa questão, né, de entender. Falar que todo mundo voltar pro bem do jovem, isso não cola, porque desde sempre nunca priorizaram muito a educação. Eles sempre investiram em outras coisas e até mesmo investiram em si mesmos. Então, tipo, é complicado, porque é todo um sistema é todo um sistema atrás disso. Então, a gente de escola pública, nós sofremos. Então, tipo, não cola simplesmente falar que tem que voltar todo mundo, que tem que adiantar a vacinação dos adolescentes, porque eles precisam, eles estão sendo prejudicados na escola. A gente sempre foi prejudicado. A gente sempre foi prejudicada, até mesmo por essas pessoas que falam, porque elas não investiram, elas não deram, elas negligenciaram muitas coisas para nós. E a gente, nós adolescentes, nós que participamos do sistema de ensino público, os professores, os profissionais, a gente tenta conciliar com o que nós temos. Mas se fosse fornecido mais, a gente teria mais, entendeu? A gente seríamos
a educação, ela devia ser igual a todos, não devia ser privilegiada porque você está numa escola particular ou porque você está numa instituição, qualquer outra instituição paga. Devia ser igual para todos, só que não, eles sempre priorizam quem tem o dinheiro. Assim, eu acho que tem a questão social que é importante, né? Tem jovens em situações de vulnerabilidade, que a escola aberta para esse jovem é importante. Tem alunos que a alimentação consistente ele só tem na escola. Tem alunos, eu já dei aula em outras escolas, que tinha aluno que morava em tablado, assim, de 4 tablados e uma tábua ali, né? E quando chovia molhava tudo e a pessoa não tinha para onde ir. Então, como que você faz ali com 2 irmãos, o pai e a mãe, num quadrado assim, né? Para o aluno é importante a escola estar aberta, mas essas são questões que elas não são questões que se originam na educação. Elas são questões que elas advêm de outras demandas sociais e que acabam desembocando na educação, né? Então, assim, é importante o jovem ter a escola aberta, mas isso só coloca a evidência da falta de políticas públicas que deem seguridade, né, professor? Que deem seguridade para esses jovens. E não justifica você abrir a escola de qualquer jeito, de qualquer maneira, dizendo que, olha, todo mundo volta, 40 alunos, tem escolas que tem mais, até 50 alunos numa sala, mas respeitando todos os protocolos de segurança. Sem contar que vocês foram pegos de surpresas, né, nessa decisão. Foi. A gente sempre é pego de surpresa, né, com essas decisões do Estado, né? Mas, é igual o Mir falou, a escola sempre está aberta para dar suporte. É onde o pessoal não tem onde ir, tenta buscar na escola. A gente viu aqui mesmo o pessoal vindo aqui para ter as refeições, né? Não só aqui, como várias outras escolas. Teve, por exemplo, situações que o pai e a mãe precisam trabalhar e não tem onde deixar as crianças. Vai deixar onde? Na escola. Mas esse é um problema da educação, efetivamente? Não é. É um problema de outras questões, né? E que o Estado deveria dar suporte para eles, não sendo a escola esse suporte. Por exemplo, investir de outras maneiras. Garantir uma renda mínima para ele, que ele possa se alimentar, né? Criar condições para ele, dar as condições para ele manter o isolamento. Isso que tem certas coisas que durante essa pandemia, a gente mencionar o fiasco do auxílio, né? Que, não, gente, tudo bem, R$600, eu vou dizer isso por mim, porque a gente recebeu, meu pai recebeu esse auxílio. Ajudou muito em casa, porque é só o meu pai que trabalha. Minha mãe, ela tem um problema de saúde e ela tá afastada, vai fazer o que? Acho que 7, 8 anos da empresa. Então. E é 7, 8 anos ela na justiça tentando receber os direitos que foram negados da própria empresa. E era só o meu pai trabalhando. Então esse auxílio ajudou muito. Tanto é porque a minha irmã, ela tentou ajudar, só que ela tinha a vida dela. Ela tinha a casa dela que ela tava pagando. Então, o auxílio ajudou muito, 600 reais. Mas aí você diminui o auxílio para R$150, num país onde o arroz ele tá custando quase R$40, 5 quilos de arroz. Um botijão custa isso? Botijão de gás? O botijão de gás, ele, aonde a minha mãe compra, ela perguntou pro moço, o moço falou que o botijão tava R$104. Então, 120 eu já vi. Então, é extremamente problemático eles reduzirem o auxílio de R$600, coisa que tava mediando ali, tava ajudando um pouco para 150 e dizer que isso era para ajudar o povo. Isso foi muita sacanagem. R$600 não é o suficiente, mas é igual você falou, já garantia, já dava uma ajuda legal. R$600, como lá em casa o poste de força ele é dividido, então a minha mãe com a minha madrinha, que a gente é vizinho assim, elas racham a luz. Elas racham a luz. O dinheiro do auxílio do meu pai
ficava tipo pra compra de casa e pra pagar água e luz. comprar água e gás. Ficava assim, o dinheiro do auxílio. Tá. E o dinheiro do salário ficavam para as outras contas mais caras, como Entendi. cartão, essas coisas. E tipo, antes disso, era um pouco complicado, porque você tinha que conciliar mais coisas ali em casa, você tinha que priorizar as contas, Claro. você tinha que priorizar outras coisas. E, cara, o R$600 ajudou, fez uma diferença, porque R$600 ele deu uma quebra ali em coisas que a gente, tipo assim, a gente podia pensar em priorizar outras coisas, porque a gente fala assim, não, vai vir o auxílio, e com o auxílio a gente vai conseguir pagar tal coisa, vai sobrar tal dinheiro para fazer tal coisa. Entendi. Criou condições de você pagar mais coisas, né? Sim, então tipo, a situação, aí você simplesmente decidir tirar isso, uma coisa que com certeza o cidadão brasileiro merecia mais, ele merecia mais, mas R$600 estava ajudando, estava ajudando mesmo. Então, tipo, você mudar isso para R$150 num país onde, tipo, a carne de panela tá a 42 o quilo, então tá muito complicado. Então, tipo assim, é uma vergonha, porque isso descredibiliza a gente e descredibiliza o governo, que era pra estar ajudando a gente. Então é muito... E tem outra também, que pelo que eu vi, esses programas foram feitos muito, eu não sei, foi muito rápido, foi muito mal desorganizado. No entanto que teve muita gente que recebeu sem precisar. Sim. Né? E, tipo assim, foi uma coisa Muito organizada. desvio de dinheiro. Então isso... Essa questão ela já evidencia uma outra questão, que é da necessidade de uma discussão que já é muito antiga, de uma política de redistribuição de renda. É isso que você está falando. Há pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e essas pessoas elas precisam contar com um auxílio, com uma renda que seja garantida, uma renda única e universal que atenda a todos, para que a gente possa ter o mínimo possível para uma pessoa viver dignamente. Isso. E aí o que acontece? Essa questão, ela existe, ela está presente na nossa sociedade, mas a pandemia, ela colocou tudo isso daí em mais evidência, né? Porque acirrou, ela potencializou as pessoas, né? Que já estavam em fragilidade, e essas pessoas agora, e aí usam um discurso político que é falacioso, que é errado, que é mentiroso, que é desonesto, em colocar a questão do isolamento contra a questão da renda. Ah, mas se todo mundo ficar em casa, ninguém paga as contas. É fácil mandar o povo ficar em casa, mas você não vai lá pagar a conta dele. Não, meu amigo. É para o Estado garantir que você fique na sua casa e o Estado te dê condições para você pagar a sua conta. Esse é o papel do Estado. E essa duplicidade, ela é enganosa, ela é mentirosa. E existem políticas para se fazer isso. Dá para fazer. É só você pegar algumas verbas que eram destinadas para tais coisas que não são prioritárias, e aí você faz um arranjo ali. Sim, é você priorizar o que realmente deve ser priorizado. Claro. Então a gente vê aí, né, que essas questões a questão do sucateamento do ensino público, a questão da vulnerabilidade social, todas essas questões são questões que elas estão presentes na sociedade, né? Mas aí a pandemia ela vem e escancara isso pra gente, né? Porque pela pandemia foi necessário fazer o levantamento dessas pessoas que estavam na extrema pobreza, na pobreza. E aí teve que evidenciar, teve que mostrar isso. Esses R$600 que você diz que não é muito, mas ajuda, ele já deveria, tipo assim, com pandemia ou sem pandemia, devia ser garantido para todo cidadão em situação de vulnerabilidade, entende? Não é por causa da pandemia. E não, por exemplo, fazerem o que fizeram, por exemplo, de diminuir
ou tirar garantias de um trabalhador, direitos de um trabalhador. É aí que ele teria que ter mais direitos ainda, porque ele está passando por uma situação, né, que não é por causa do que ele quer. O governo devia falar assim, ó, patrão, você não vai demitir ninguém, você vai manter o seu salário para essas pessoas poderem ficar em casa em segurança, e aí o que a gente vai fazer? Vamos tirar aqui o nosso imposto, vamos abrir aqui o BNDES, o Banco de Desenvolvimento Nacional, para você fazer empréstimo, Isso, vamos te dar o para suporte. você conseguir sobreviver, entendeu? Agora, quando o Estado não dá essa contrapartida, o empresário pequeno, o negociante, ele fica na mão, ele fica sozinho. Aí como que ele vai conseguir manter ali 5 pessoas, 10 pessoas pagando salário, sendo que ele tem que ficar de portas fechadas? Então, o que o lobby político faz? Fala para esse cara que ele não tem que fechar as portas, que ele tem que ir para a rua exigir que a prefeitura, que o Estado libere ele para abrir as portas em plena pandemia, sendo que não é esse o caso. Ele tem que exigir do governo políticas públicas, e que via de regra vem do governo federal, para dar para ele condições dele continuar com as portas fechadas. Vocês estão entendendo o que a gente quer dizer? O que aconteceu foi o contrário, foi uma manobra política colocando esses empresários contra o governador, contra o prefeito, contra governos, entendeu? Isso. Sendo que isso aí, além de ser maldoso, de ser uma canalice, isso daí é falacioso. E outra, gera uma crise em cima de uma crise, né? Que aí, para você reverter essa situação, vai ter que, igual eu tô falando, vai ter que trabalhar mais. Por exemplo, em vez igual o Almir estava falando, o Estado poderia lá tirar os impostos dele, não, você mantém os seus empregados, a gente vai dar o suporte financeiro que você vai precisar, mas você vai continuar e tenta se adaptar a essa situação, vendendo online, e não ficar questionando essa duplicidade da renda e isolamento, entendeu? Foi uma coisa que não foi humano de se fazer. Não foi humano de se fazer. Não. Porque eles só decidiram priorizar alguma coisa. É que nem quando a gente fala das vacinas, a compra das vacinas. Só decidiram priorizar depois de 500 mil mortes. Bateu 500 mil mortes ali no... Meta, né? Parece que eles estipularam uma meta. Foi oferecido vacina e recusaram. Sim, é que nem teve um tempo atrás que eles estavam querendo tirar o direito de vacinação dos adolescentes. A vacina da Pfizer, eu acho que a da Coronavac também foi testada, mas eu tenho certeza da Pfizer. Foi testada e ela estava liberada para jovens de 12 a 18 anos. Aí, parece que o governo ele estava querendo barrar isso e priorizar a vacinação dos idosos. Aonde estava esse pensamento? Nos 80 e-mails que eles ignoraram. Pois é. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa muito desumana. Então, eles vêm com essas falinhas dele, achando que, tipo assim, que é muito fácil a gente acreditar. Mas não, a gente tá vendo a realidade. É uma pura hipocrisia, né? Sim, é muita hipocrisia. Porque, na verdade, eles estão pagando pelo erro deles, né? Porque, igual eu falei, foi oferecida vacina e quando oferecem vacina, oferecem para a população toda. Sim. Agora, querer transformar o nosso país em uma vitrine de vacinação, que foi o que foi estipulado na época, quando vazou esse lance dos e-mails, que o governo ignorou. Então, tipo, você vê aquilo, não tem como não ficar indignado. Não. Porque a gente poderia estar numa situação muito mais à frente na questão de vacinação. Nós, tanto os adolescentes quanto os professores, a gente poderia estar voltando à nossa vida normal aos poucos, devagar, porque a gente vai demorar muito para sair dessa crise, tanto financeira quanto na questão de saúde. A gente vai demorar muito para sair dessa crise, vai levar bem uns anos para a gente se libertar disso de vez.
de todos esses efeitos colaterais, É, essas sequelas que a pandemia vai deixar na gente, deixou em todos nós. É. Então, tipo, poderia ter sido evitado. Pois Poderia é. ter sido evitado, mas parece que eles preferem usar os neurônios deles pra roubar. Pois é. E, Pra ser bem sincera. E a questão, né, voltando para a questão da educação, veja, eu até vou fazer uma piadinha aqui, que o professor falou, né, a gente sempre é surpreso, né, a gente sempre é pego de surpresa, a gente está acostumado, né, aí é aquela fala do Hulk lá, né, nos Vingadores, né, esse é o nosso segredo, capitão, a gente nunca mais fica surpreso, então não tem problema, porque o que acontece? O professor faz milagre na sala de aula. A gente consegue dar conta de 3 anos de conteúdo em um mês, sabe? E a gente amarra, a gente dá exercício e o aluno, ele não vai ficar desamparado, porque se chegar para mim, e como eu tenho certeza, a maioria dos meus amigos, chegar o professor Diego, professor, eu vou fazer um curso eu vou prestar o concurso para entrar na ETEC. Mas olha, professor, eu não sinto que eu estou preparado. O senhor pode me dar uma ajuda? O professor, fora do horário de sala de aula dele, ele fala assim, ó, vai na escola, tá horário, eu estou na minha hora de serviço, eu vou te passar uma lista de exercícios. Se tiver alguma dúvida, me manda um WhatsApp, eu vou te ajudar a responder. A gente sempre fez isso. Isso sempre fez parte. Então, a gente sempre está do lado do aluno, incentivando e colocando. Não é uma pressão do governo burocrática que vai fazer o professor mudar a estratégia dele de dar aula. A gente sabe as necessidades do aluno. Quando a gente entra na sala de aula, a gente sabe que o aluno ficou fora, que o aluno também tem as questões emocionais, que também precisa se adequar a essa nova rotina, né? Esse novo normal, como eles falam. Então a gente vai lidando com isso na sala de aula. A gente vai lidando, uns pegam mais rápido, outros pegam mais devagar, e a gente vai cuidando. Mas o suporte é que a gente sempre falou, nós estamos aqui para dar esse suporte para todo mundo. Mesmo com pandemia, sem pandemia, igual o Mir falou. Professor, precisa... se nós estamos aqui trabalhando como professor, cara, pode ter certeza que é para transformar a vida de vocês, cara. Então, se a gente precisa, você vai lá fazer uma prova para você melhorar a sua vida ou ir atrás do seu objetivo de vida, cara, a gente vai fazer isso num contraturno. Vem aqui, vamos montar um grupo de estudo, vamos Colocar esse negócio para girar. Entendeu? Então, cara, é entender o que. Eu acredito que a partir de quando o pessoal começar a voltar, é entender toda essa angústia do pessoal, fazer o pessoal se sentir bem, porque se você não está bem, você não vai aprender nada. Exatamente. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que o governo passa uma ideia de como se nós estivéssemos assim, e agora? O que vamos fazer com esses alunos? E agora? O que nós vamos fazer com essa defasagem? Né? Ao passo que, para nós, a gente não está nesse nível. A gente sabe que a gente vai ter que dar conta, como muitas outras vezes a gente já deu conta, e a gente vai dar conta. A gente vem aqui e estamos fazendo o nosso trabalho. Não é burocrático assim, sabe? Uma última pergunta, assim, como vocês chegaram nessa profissão? Vocês sempre quiseram ser professores? Bom, eu cheguei, não queria ser professor. Eu tenho professores na família, minha avó foi professora. Então, mas eu nunca pensei que eu seria professor. Porque eu também acho que eu nunca acreditei nesse lado meu, nesse potencial de poder passar conhecimento. Eu acreditava que eu não ia conseguir passar o conhecimento que eu tinha. Tudo a gente se prepara, tudo é treino, né? Então, mas a gente vai aprender a ser professor também, entendeu? Mas lá no começo eu não pensava em ser professor, não. Pensava
como qualquer aluno, como qualquer garoto, né, meu, aqui no Brasil, quer ser jogador de futebol. Vai mudando. Então, conforme você vai passando o tempo, seus objetivos de vida vão mudando, né? Você vai abrindo, quanto mais você conhece, mais possibilidade de fazer outras coisas você tem. E você vai atrás daquilo que você tem habilidade para fazer, né? Que você se sente confiante para fazer. Mas eu não pensava em ser professor não, mas eu aprendi a ser. Eu aprendi a ser. E vou falar para você, me surpreendi comigo mesmo e eu gosto muito de ser professor. Gosto de ser muito, igual eu falo com meus alunos. O professor, ele ensina, mas ele aprende bastante também com os alunos, numa sala de aula. Então, essa troca de vivência, que isso que eu sempre tive. Então, para mim, ser um professor só foi a questão de treinamento mesmo, de conhecer estratégias de como passar o conhecimento. Aqui na escola mesmo a gente fala bastante sobre a interação dos alunos com os professores, que realmente é muito boa. A gente acaba tendo conversas que a gente não achou que teria. Assim, sim, e sim. É muito bom. Sim, porque vira amigo, né, cara? Porque nós estamos aqui por um grande período de tempo, convivendo junto, e assim como vocês têm as suas angústias, a gente tem as nossas, tal, e a gente tem os desentendimentos, toda a convivência, né? Tem os momentos bons, momentos ruins, mas tudo isso a gente vai conversando. Os alunos aqui sempre, né, tiveram abertos para conversar. Isso eu acho legal. Então, de saber, né, pôr a mão na cabeça, refletir, entendeu? Sobre. Então, é um ensinamento para os dois. A questão, assim, eu sempre quis ser psicólogo. Desde adolescente eu tinha uma visão de que eu queria ser psicólogo clínico. Mas não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E aí eu me interessei por filosofia, lendo um livrinho de filosofia no ônibus indo para o meu trabalho. Não tive filosofia na escola, né? E aí eu descobri que a faculdade de filosofia era relativamente mais barata. Então eu tive uma ideia assim, eu vou fazer filosofia para eu conseguir um emprego, ganhar bem, para poder pagar minha faculdade de psicologia. Mas aí eu descobri que o que eu procurava na psicologia estava no ensino de filosofia, sabe? E eu tenho uma coisa assim comigo, que como cristão, né, que talvez alguns colegas discordem de mim, é normal, faz parte, mas para mim, nós somos profissionais na questão ética, né? Mas a docência, o exercício do professor, ele precisa ser primeiro, antes de tudo, é uma vocação. Antes de ser uma profissão, é uma vocação. Existem algumas profissões que não basta só você querer e ser. Você precisa ter uma vida dedicada àquilo. Um médico, um sacerdote, né? Pensou, você vai na igreja católica, o padre está lá só para ganhar o dele. Né? Como que vai ser? Né? Você está falando bem aleatório. O padre ganha? Sentido. Ele ganha. Eu não sabia que ele ganhava. Achei que era... Mas assim, geralmente o que leva um padre a ir para o seminário, o que leva um pastor a fazer o seminário, não é essa questão. É a questão dele entender que a vocação dele, ele foi vocacionado para isso. E o professor, quando ele começa a dar aula pensando na educação como um meio para ele sustentar a vida dele, ele vai ter uma parte da experiência, né? Então, assim, para mim o exercício docente ele não é um meio, mas ele é a plenitude do meu exercício existencial. Eu sou o que sou porque eu sou sendo professor, entende? Para exemplificar, né? Se eu ficasse rico,
né? Eu não ia pegar e chutar o balde e falar assim, ó, graças a Deus, agora nunca mais preciso dar aulas, né? Pelo contrário, eu iria, claro, optar por condições mais confortáveis para lecionar, mas ia investir todo o meu dinheiro em, sei lá, fazendo escolas, abrindo cursinho popular nas comunidades, mas, entende? Eu ia dispor todo o recurso que eu tenho na educação. Por quê? Porque essa é a vocação. Então eu acredito que quando vocês veem um professor muito bom, vocês podem ver que o cara faz daquilo a vida dele. É assim que eu penso. É que o professor lida muito com bastante gente, principalmente no ensino médio, tem muita gente mudando. E às vezes tem aluno que não é fácil. Que a gente entende que não é todo mundo que, tipo, que é fácil de se lidar, né? Sim. Se tratando de adolescente, às vezes não é fácil mesmo. Ainda mais ainda se for aquele professor que aqui tem o gênio forte também e que não vai... É só atrito. Então, Não são flores tudo, né? Não são flores. Tem as dificuldades do caminho e tem as paisagens bonitas do caminho, né? Mas, igual o Mir falou, eu continuo o caminho porque eu acho as paisagens que são bem maiores do que as dificuldades, entendeu? O retorno pessoal que você tem, tipo, você não sabe, é mais ou menos isso que o Almir falou mesmo. Quando você ensina, passa o seu conhecimento para outra pessoa aprende alguma coisa com você, parece que está justificando sua existência aqui. Você fala assim, pelo menos alguma semente, em alguma coisa eu ajudei uma pessoa, entendeu? Então, eu fiz economia, Almir, eu fiz ciências econômicas. Eu queria trabalhar na Bolsa de Valores, tudo aquilo, queria trabalhar com dinheiro, né? Só que, cara, falei, não, prefiro trabalhar com número do que com pessoas. Eu pensava assim, cara, porque eu também não sou fácil de se lidar, por mais tranquilo que eu tento ser, né, eu já fui bem... Eu já fui, antes eu era mais, né, hoje já aprendi com os alunos. Então eu falo assim, não adianta a gente ficar perdendo a cabeça, isso aí, eles são assim, faz parte do processo, entendeu? Então, e tudo você vai aprendendo, cara, e se satisfazendo, você vai se alimentando disso. É que às vezes a vida tá um mundo totalmente diferente que a gente nem esperava. Uma coisa e depois você tá ali com outra, e você vai ver que você gosta de outra coisa, você esquece a outra e assim a mudança, e muda muito rápido, né, cara? E nos dias de hoje, a mudança, que é tudo muito dinâmico, tudo mudando. Muito, não é que é monótono, eu acho que não chega a ser monótono, porque é tanta mudança, tanta coisa assim, você fala assim, nossa, eu tô fazendo isso, eu tô aprendendo aquilo, eu tenho que fazer isso agora, você entendeu? Essa vida aí, por mais cansativa que seja, para um professor, eu acho que para ele é o sentido, né? É um sentido. A gente brinca assim, fala assim que o professor é a única profissão que você trabalha para você ter trabalho, para você passar durante o seu trabalho, para que você tenha trabalho para corrigir depois, né? Então, o professor não desliga a chavinha quando sai da escola, sabe? O professor não desliga a chavinha. É difícil. Então, se desligar é bem difícil, me ensina aí. É claro, tem aluno chato, tem mal educado, dá vontade de jogar o giz, né? Tem aluno folgado. Como tem professor também desse jeito. Tem sim. Mas o que acontece? Isso acontece porque a pessoa que é assim, é ali que você está evidenciando a falta da educação. É por causa daquele cara, daquela pessoa que você olha e fala assim, olha como que precisa melhorar a educação no país. E você toma aquilo como desafio, você fala, não, eu vou transformar aquele cara lá, ele vai melhorar a vida dele, melhorando a vida dele, vai melhorar de todo mundo que está em volta dele. Pode ter certeza disso. Esse é o objetivo, né? Um dos. Bom, Esse é o professor. gente, é isso. A gente quer agradecer a vocês pelo tempo que vocês deram pra gente, por participarem disso, que ajuda bastante. É isso, muito obrigado mesmo. Valeu vocês, obrigado vocês de
de estar fazendo isso aí, legal, muito legal. E se quiserem fazer mais Pode deixar com outros fazer. temas e a gente puder contribuir, nós A estamos gente aí. coloca você sem te avisar antes. Que ainda Isso, Ano que vem tá nós bom. vamos estar crescendo, nós faz uma vez por mês. Beleza então. Mas estamos aí, sempre que puder ajudar, pode contar com a gente. Muito obrigada. Parabéns, pessoal. Parabéns. Muito obrigada. Vamos que vamos, gente.